Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Vamos lá, tá começando mais um GorpaCast da editoria de esportes e eu tenho um conselho pra dar pra vocês, que é tira o casaco porque o clima vai ficar quente aqui. Ao meu lado está o Matheus Bongermino. Prazer, muito obrigado pelo convite. O Birajara Peste Garbim. É nóis. E a figurinha carimbada aqui da editoria é a Priscila Polon. Fala aí, galera, já tô tirando meu moletom aqui. Priscila, hoje tem provisão de tempo, então? Hoje teve já. Priscila, você como prata da casa aqui, poderia introduzir os amigos ouvintes ao tema de hoje? Claro que sim, pessoal. Hoje nós vamos falar do futebol de ouro, futebol dos anos 90. Aquele futebol que era a arte, que a gente gostava de assistir, que a gente via os principais ídolos da nossa seleção, Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Romário, Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho, na verdade, ele estreou no final dos anos 90, né? E o Ronaldo já com 20 anos melhor do mundo. Nós vamos falar de tudo o que aconteceu nessa época, ou de quase tudo, ou pelo menos do que der tempo. Vamos falar também das teorias de conspiração, por que não, né? Claro. Que é de 90? Ou de 98 também? Toda a grande derrota do Brasil naquela época esteve envolvida com alguma forma de venda de resultados, segundo a sabedoria popular. E até essa última, todo mundo fala que foi comprada, né? Que a Alemanha comprou a gente e tal. Mas em 98 disse que Ronaldo teve uma convulsão, né? E os jogadores ficaram tristinhos por isso. Ele vendeu, cara. Como é que ia perder, cara? Então, é engraçado porque eu tava tendo uma conversa sobre isso ontem à noite mesmo, no bar. Uau. E meu pai, ele tava convicto ao afirmar, não só meu pai, mas como os amigos lá também, estavam convictos ao afirmar que foi a Nike que comprou essa Copa do Mundo. Qual Copa do Mundo? 98? A de 98. Por isso, inclusive, que o Ronaldo, que é um dos maiores garotos propagandas da Nike, né? Desde aquela época até hoje em dia, que esteve envolvido, esteve no epicentro de todo esse furacão que foi a final da Copa do Mundo de 98. Pra quem não lembra, foi 3-0 pra França, na própria França, né? E foram 2 gols do Zidane e 1 do Petit. Acho que tudo faz sentido agora. Por que, Birajara? O Ronaldo, né? Um mercenário safado. Você não gosta do Ronaldo, Birajara? Eu não, cara. O cara é corintiano. Você sabe, naquela época ele era flamenguista, né? Então, o cara se vendeu, né, cara? É engraçado que ele nunca chegou a jogar no Flamengo. Mas ele ainda é garoto propaganda da Nike, né? Então ele ainda ganha muito dinheiro. Olha só. Vendeu a Copa pra virar garoto propaganda. Safado. Mas vocês querem começar falando por essa Copa, então? Não, eu também gostaria de perguntar pra vocês, da atualidade, o que vocês acham que tinha no futebol dos anos 90 que hoje já não tem mais, que hoje já se perdeu? No Romário. Romário. O futebol brasileiro nos anos 90 era uma máquina. Diferente do que é hoje, né? O futebol dos anos 90, nossa, a gente tinha um monte de craque. Se a gente pegar os nossos times dos anos 90 contra os times europeus da época, nossa, dava de pau a pau você pegar. Arrepiava, né? Sim, se você pegar as finais de mundial da época. São Paulo era, na época, o melhor time do mundo. Com certeza, ou até o próprio Palmeiras, que jogou contra o Manchester, deu um jogo muito disputado. Então o futebol brasileiro naquela época era muito forte. Que também não tinha aquela disparidade econômica que tem hoje em dia, né? Que eu acho que não era tão comercial o futebol como tá hoje, né? Não era assim, o futebol brasileiro tá tão bom. Acho que o europeu que não era tão grande. Sim, o europeu. E é como eu sempre reitero que era um futebol arte, né? Hoje só virou muita técnica só, né? Sim. E antes, hoje, se o cara dá um chapéu, você vai lá dar um soco na cara. Meu Deus do céu. Uau. Antes era lindo de ver. A gente gosta de ver isso. O UFC Ball. É isso. Não, é que o europeu, ele aprendeu, não querendo ser prepotente, mas ele aprendeu com a gente jogar futebol, não é mesmo? Assim, você vê esses times da época dos anos 90, quer dizer, era pura técnica.
Os europeus, claro, tinha times muito fortes, aquele do Real Madrid, com o Seedorf e Companhia Limitada, eram bastante fortes, mas não tinha como é que eu vou dizer, aquela formação técnica, como se vê hoje em dia, assim, não era tão arrumado tecnicamente. É que também não tinha tanto estrangeiro jogando na Europa naquela época. Também. Eu lembro nos anos 90 que jogava na Europa, brasileiro famoso era o Romário, Bebeto, não era muitos, assim. Cara, todo mundo Todo joga mundo na Europa Barcelona. é estrangeiro. Pois é, mas e também não tinha tanto investimento no futebol naquela época, na parte dos europeus. Começou a bombar mesmo no começo dos anos 2000 e até agora isso está se Agora mostrando sim, verdade. né? Meu Deus. É Mas- muito dinheiro. Pois é. Eu acho que cada vez mais essas cifras têm aumentado, né? Eu não sei dizer precisamente como era na época, assim, nessa questão de quanto era investido, transferência e tal, mas já era algo comum os grandes nomes da seleção ir jogar lá, né? Tipo, o Ronaldo, que a gente já falou bastante aqui, jogava lá, o Romário, enfim. A partir do momento que você sai da média no futebol brasileiro, você é normal você ir pra fora. E pra ser o melhor do mundo, ser melhor do mundo no Brasil, hoje não dá. Sim, porque tem vários fatores também. Se você pegar a melhor assim de condição de vida, o status que tem você jogar um campeonato europeu, uma Champions League, isso tudo tem como consideração. Hoje é o principal campeonato do mundo, Com né? certeza, Pra e você sempre ser o foi. melhor, você tem que estar lá. Eu não sei se já naquela época já não era o melhor, ou, tipo, o campeonato de clubes que mais atrai atenção desde aquela época, ou desde antes, inclusive. Desde aquela época era assim. Só não era na época, por exemplo, de Pelé em 1960, 1950, que o Pelé não deixou de jogar no Santos para ir jogar em outros times europeus. Naquela época não era tão assim, mas já no começo dos anos 80, 90, isso já começou a ficar mais forte. Foi a época que os estádios lotavam, né? A única época que o Santos foi bom, né? Gente. O Pelé que quando se transferiu pro exterior foi jogar no grandioso New York Cosmos. Cosmos, exatamente. Mas foi um timão na época, tinha aquele outro alemão, Beckenbauer. Os caras quiseram fazer tipo um time pra Eles tentaram o fazer. futebol colar, né, nos Estados Unidos. Eles tentaram fazer algo que a Major League Soccer faz hoje em dia, né? De trazer esses grandes astros já, tipo, mais pro fim da carreira pra jogar lá, pra divulgar a liga. Mas enfim, isso não foi nem nos anos 90. Foi nos anos 70, né? Mas enfim, vamos lá. O que mais vocês lembram, assim, de grande no futebol dos anos 90? Eu acho que o que mais marcou mesmo, assim, eu acho até hoje no futebol foi a Copa de 94. 94, né? exatamente. Porque era criança na época e, tipo, o Brasil não ganhava a Copa há um tempão e quando o Brasil ganhou, deu aquela explosão no futebol, que todo mundo começou a fazer escolinha de futebol e começou a reviver novamente. Começou a nascer um monte de criança chamada Romário. Bebeto. Eu quero que meu filho seja capitão, então vou chamar de Dunga. Nossa. Cara, eu estudei com um piá chamado Romário e eu tenho quase certeza que foi por causa do Romário, sabe? É interessante a Copa de 94, que se a gente pegar aquela base, era a mesma base da Copa de 90. E a seleção estava muito desacreditada antes da Copa, porque aquela seleção de 90, ela foi... Nossa, teve um vexame incrível naquela Copa. Perdeu, se eu não me engano, pra Itália. Pra Argentina, exatamente, Nas que deu oitavas. aquele lance do doping Cara, com o Maradona. Foi assim, pelo que meu pai falou, a gente também discutiu esse jogo ontem, né? Ele falou que foi assim, a Argentina ganhou de 1-0, né? Que a Argentina só fez um gol, só fez aquele lance do gol, sabe? E que o Careca e o Casagrande perderam um monte de gol naquele jogo, sabe? Sim. Tipo, disse que só deu o Brasil e só que a bola não entrava. E daí por isso a seleção acabou eliminada. Sim. E que tem aquela polêmica da batizada na água, né? Sim. Então essa seleção tava muito pra baixo e ninguém dava nada pra seleção brasileira de 94. Tipo, o próprio Dunga, assim, no final da Copa 90, ele ficou bem... Tipo, tem a frase famosa do Galvão Bueno, acabou, era Dunga, não sei o que, xingou pro caralho, todo mundo ficou desacreditado, o cara. Em 94 o cara foi lá e deu a volta por cima. Pois é. Inclusive, o Birajara falou um negócio interessante, que fazia muito tempo que o Brasil não ganhava a Copa em 94, né? Foram 24 anos, né, pra ser mais exato. A gente tá quase num período parecido, se for ver. Já são desde 2002. O que? 15 anos, né?
15 A anos. próxima vai ser 16. Mas Tamo eu acredito que agora vai. Só duas Copas de distância desse recorde negativo. Vocês acham que isso é capaz de se repetir? Ou... Claro que vai, e a gente vai ganhar. Claro que a gente vai tem se tudo repetir. pra ganhar. Vai, Neymar. Neymar. Bom, Não sei, né? Agora não é mais favorito, mas vamos ver agora com o Mano, né? O Tite. o Mano Eu já acho foi que embora o Brasil faz 7 sim anos. é favorito pra ganhar a Copa do Mundo. Fio, posso ser pessimista um pouco? Claro, A seleção estamos brasileira... aqui pra isso. A seleção brasileira vem bem, vem com o Tite, que pra mim é um visionário do futebol brasileiro. Ninguém pensa o futebol brasileiro tão bem, em quesito de técnico, assim, como o Tite, mas se você vê ao passar dos anos, cada vez mais a gente tá ficando cada vez mais atrás dos europeus, cada vez eles estão se planejando melhor, estão principalmente investindo mais no futebol e, querendo ou não, isso reflete na seleção brasileira. Além do mais, os escândalos que tem na CBF, isso também, nossa, prejudica demais, prejudica muito. Matheus, você estava comentando o negócio sobre a seleção de 94, que era uma seleção que vinha com um certo pessimismo, trazendo, Sim. É, porque na eliminatória ele quase não se classificou. Pois pra é, Copa, exatamente. Foi bem difícil. Eu queria trazer um fato curioso, já não é mais nos anos 90, mas pega o final dessa geração de jogadores que jogou no Brasil nos anos 90, que é 2002. A seleção também tinha um retrospecto parecido com o que foi em 94. Sim. Teve dificuldade para se classificar, só conseguiu garantir a vaga para o Japão e para a Coreia do Sul na última rodada das eliminatórias. Sim. Também tinha um certo ceticismo da torcida quanto àquele time, né? E acabou conseguindo o título, aquela questão da família escolar e tudo Sim. mais, que essa história a gente já conhece. Eu queria perguntar pra vocês, precisa desse ceticismo, esse pessimismo da torcida pro Brasil emplacar numa Copa do Mundo? Eu não sei se for ver, tipo, 98 era favorito, perdeu. 2006, que tava se eles estão O Quarteto Fantástico lá. Perdeu. 2014, com o Parreira falando que certamente eles seriam campeões, perderam. Então, 2006 também foi com o Parreira, né? Perdeu, ficou nas quartas, não passou disso. É que em 2006 o Parreira era o técnico e em 2014 ele era auxiliar do técnico. Luiz Felipe Scolari. Isso. Quando você vai sem pressão numa Copa, eu acho que é a melhor coisa que tem. Porque daí você não tem aquela cobrança demais. Por exemplo, se você vai numa Copa de 2014 com o Neymar, né, comandando aquele time e vinha bem, amistosos, o pessoal vai cobrar alguma coisa. Então, eu acho que se você vai, assim, meio que sem querer nada com nada, que nem com uma Costa Zica da vida, né? Eu acho que isso... Vai indo pelas beiradinhas. Vai indo pelas beiradas, ninguém dá nada, não tem aquela cobrança. Isso tem assim, como vamos dizer assim, um favorecimento. Eu acho que, tipo, até une mais o time, assim, quando tem esse momento de crise, assim, que os caras ficam mais focados em tentar ganhar, né? Não tem aquela pressão, vai ganhar, mas tem a pressão, tipo, o cara tem que dar o melhor pra mostrar alguma coisa. Exatamente. Ano que vem tem Copa, né? Sim, 2018, Rússia. Eu acho que, assim, nós como torcedores, a gente tá esperando muito da nossa seleção. E, assim, eu acredito que a gente vai chegar muito longe agora, até por causa da Copa de 2014, que a gente não dava nada, né? A gente esperou muito, mas não tinha nada, né? E dessa vez, com o Tite no comando, a gente começou a acreditar, o time começou a vencer de novo e a gente vai ter a esperança. O pior é se chegar nas quartas, na semifinal e a gente perder. Fazer um papelão. Que nem aconteceu com a Alemanha, aí ferrou. Outra coisa... Espero não ter outro 7-1, né? 800 milhões não valer nada. Outra coisa que eu lembro dos anos 90, mas principalmente do finalzinho dos anos 90, foi a estreia do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira principal. Nossa, foi marcante. Acho que era uma Copa América, um jogo contra a Venezuela, e daí ele entrou, acho que no meio do jogo, e fez um gol que ele chapelou uns 3 dentro da área, chutou, e o Galvão Bueno ficou ensandecido nos microfones da Rede Globo, gritando: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ficaram comparando com aquele gol do Pelé da Copa 58, que na época esse gol, Nossa, foi memorável mesmo. Sim, e tinha uns negócios que é muito anos 90, assim, que era o Ronaldinho Gaúcho ainda jogando no Brasil, sabe?
Eu lembro, acho que era de uma... Campeonato Gaúcho ou Copa do Brasil, que era Inter e Grêmio. Que ele deu uma caneta no Dunga? E no Inter jogava o Dunga, sabe? O Dunga Nossa. jogava ainda. Nossa. Cara, isso também são momentos que só os anos 90 podem proporcionar pra gente. Pois é, por isso que o Dunga não levou o Ronaldinho em 2010. Deve ser mágoas. Mágoas do passado. Inclusive o Dunga é um cara que ele guarda muito rancor, né, cara? Guarda. O jornalista lá que o diga, como que é o nome dele? Eu não me lembro. Não é o Escobar que foi? Acho que era. Acho que foi o Que Escobar. ele xingou na coletiva, vocês lembram disso? Lembro. Nossa. Mas Nossa, enfim. eu não lembro disso. Também não é anos 90. Mas o Dunga, Provavelmente, né? Pra ser sincero, é um dos grandes personagens do ano 90 no quesito seleção No quesito. brasileira ali. Eu vou falar No dos anos quesito 90, jogador, né, no caso. Um jogador, não sei se você lembra, o Túlio. Túlio Tudo era, maravilha. Da época 90. Túlio era o cara que fazia o gol com qualquer membro do corpo, né? O cara fez de barriga. Sim. O craque Neto também era dos anos 90, né? Mas não era bem craque, assim, né? O craque Neto pra mim era mais falta. Cara, eu gostava do Neto, assim. Eu acho que é melhor ele jogando do que comentando. Não vamos deixar aqui. Melhor. Mas enfim. Que outras... O Fenômeno também, né? Com 20 anos, ganhou um melhor jogador do mundo, né? Acho que Foi com 20 Foi. anos que ele ganhou já. Mas- Em 94 ele tinha 16 ou 18 Sim. anos. Acho que é 16 em 94. Porque ele jogou a Copa de 94 com 16 anos. Mas jogou ele não, ele não só ficou no jogou. banco, Ele né? foi convocado Foi lá, convocado, mas ele parece que não enfim, entrou. né? Tá na seleção. Aí, 98. Eu acho que Ganhou. ele já ganhou, porque ele tá no Barcelona. Já, eu Isso. acho. O Ronaldo, que teve uma trajetória nos anos 90, que foi assim, ele saiu do Cruzeiro, né, pro PSV da Holanda, Isso. onde ele jogou algumas temporadas e foi transferido pro Barcelona. Aí ele ficou um tempinho no Barcelona e foi pro Internacional logo Ele em ficou seguida. uma temporada só no Barcelona, acho. E na Internacional ele foi por onde ele passou por todas aquelas questões de lesões e tudo mais. E daí foi pro Real Madrid, onde compôs a seleção, o time de Galácticos lá, a primeira passagem do Florentino Pérez pelo comando do Real Madrid. Romário também, né? Não dá pra deixar de falar que também foi um grande jogador. Sim. Mas é assim, pessoal, tá muito bom o papo aqui sobre essas histórias do Temos futebol. que fazer, né, uma segunda anos versão do Com futebol certeza. dos anos 90, que tem muito ainda que falar. Faltou bastante coisa, mas... Faltou. A gente fala mais da seleção, né? Mas Tem os times tem também. os times. Nossa, dava pra gente ter falado umas 2 horas. Vocês querem agradecer ou mandar um recado, alguma coisa? Eu queria agradecer sempre, né, que eu adoro fazer essa editoria, esportes Adora pra mim ficar é aqui tudo. com a gente. É claro, desde o primeiro programa eu tô aqui. Olha, Tô muito feliz. É isso que a gente gosta. Matheus com sempre ao certeza. nosso lado, o Brajara. Obrigado pelo convite. É nóis. E as portas estão abertas. É nóis. Gente, muito obrigada. Curta nossa página, nossa fanpage, GorpaCast. Facebook.com.br Isso. GorpaCast. Eu queria Não agradecer. lembro daí também. Eu queria agradecer a presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Amigos ouvintes, mandaram um abraço e deixaram aqui meu tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Some of them was